Olá, pessoal. Ontem nós finalizamos uma turma na nossa formação e nessa aula, eu dei a última aula, uma aluna fez uma pergunta que eu quero compartilhar com vocês, é bem interessante. Bom, para você que está chegando agora, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Você estuda aqui no formato online, 100% ao vivo, as aulas ficam gravadas, são 2 anos, as aulas são um sábado por mês, você pode optar por fazer o estágio com supervisão. E ontem nós finalizamos uma turma. E foi uma aula bem interessante, com um tema bem denso, mas a gente aproximou muito a teoria da prática, os alunos participaram muito. O tema foi os aspectos inconscientes presentes na família e na conjugalidade. E quando a gente fala de aspecto inconsciente, a gente aborda a psicanálise de família, que foi o tema que eu apresentei ontem. E como a gente aproximou trazendo um filme, né? Eu fiz uma decupagem de filmes, ficou muito compreensível e muito enriquecedor para os alunos entenderem alguns conceitos que são bem densos dentro dessa via de compreensão. Aí, na sequência da aula, uma aluna me fez a seguinte pergunta: Denise, se você estivesse atendendo uma pessoa no âmbito individual, que fazia parte do cenário do filme, um atendimento individual, e você percebesse nesse atendimento individual que o sintoma do seu cliente está bem relacionado com a dinâmica da família, sendo que o cliente tem em torno aí entre próximo de 20 anos, já é um jovem adulto. O que você faria para abordar a família, né? Como que você iria trazer a família para o atendimento individual? Foi mais ou menos isso que a minha aluna me perguntou. E aí eu falei assim, olha, não é incomum isso acontecer no sentido do profissional estar fazendo um atendimento individual e no correr daquele atendimento o profissional percebe que a queixa ou o sintoma do seu paciente está relacionado, seja com a dinâmica familiar, seja com a dinâmica conjugal. Quando a gente percebe, gente, primeiro ponto, sempre vai estar relacionado com a grupalidade em torno, porque a gente nunca apresenta, cria, constrói um sintoma sozinho. Todo sintoma, ele é interdependente da rede onde nós estamos. Então, um profissional com uma visão um pouquinho mais estruturada vai perceber essa interdependência na manutenção daquele sintoma. Até aí, tá ok. Agora, daí, enquanto você, profissional, está atendendo o seu paciente no dispositivo individual, percebe que tem relação com o conjugal ou familiar o sintoma do seu paciente. Daí você migrar ou falar assim, traz a sua família para a gente trabalhar, isso, gente, é demanda do profissional, tá? Ainda que o sintoma esteja relacionado com o âmbito familiar ou conjugal. O que eu respondi para minha aluna? Estou dando essa volta toda. O que eu respondi para ela? Eu falei assim, nós que somos profissionais, a gente recebe uma persona na nossa clínica. Eu já fiz um outro vídeo sobre isso. O que é a persona? Quem é a persona que você está recebendo na sua clínica de psicólogo? Você está recebendo uma persona individual, você está recebendo uma persona conjugal ou você está recebendo uma persona familiar? Quem é a persona que te procura? O que você vai entender como persona?
é o sujeito. Então, é o sujeito individual, é o sujeito casal, o sujeito família. Porque casal e família é um sujeito, são várias pessoas, mas vão formar um sujeito. E isso diz respeito ao campo conceitual. Ontem nós estudamos isso. Então, quando, enquanto profissional, você recebe uma persona individual, você vai atender aquela persona. O correr do processo dispositivo que você inicia e precisa dar sequência seria no campo individual. Ainda que essa pessoa queixe da família ou queixe do parceiro. Ou que você perceba o sintoma relacionado nesses campos extensos. A sua persona é individual, você vai atender o indivíduo. E trabalhar com aquele indivíduo de forma a fazer alterações na medida do possível, do ritmo, da condição, da história daquele indivíduo, de forma que a mudança individual vai provocar mudança, seja na conjugalidade, se ele for casado, seja na família. Ontem, o filme que nós assistimos, ele demonstra claramente como que acontece uma mudança na engrenagem familiar a partir da mudança individual. Sendo que o sujeito do filme, que era um jovem rapaz de mais ou menos 20 anos, ele não tinha nenhuma intenção de mudar a família. Ele estava focado nas coisas dele, da juventude. Ele só estava tratando no processo psicoterapêutico dificuldades relacionais. Simples assim. E, na medida que ele conseguia se reorganizar frente ao grupo familiar, e essa reorganização acontecia na terapia individual, o grupo familiar sofre uma transformação. Todo filme demonstra esse cenário da transformação familiar e pessoal. Houve também uma transformação na conjugalidade daquela família a partir da psicoterapia individual. Para a gente avançar mais um pouquinho nesse vídeo, quando a gente fala da persona, se você recebe uma persona conjugal, o que é isso, Denise? É o casal que vai te procurar enquanto profissional. Quando o casal te procura, você tem um porta-voz, pode ser a mulher ou o marido, num casal tradicional, mas você tem um porta-voz e o outro acompanha o primeiro. E aí você inicia o tratamento com toda a complexidade que tem do casal, da persona conjugal. E você segue. Ah, mas eu tô vendo que no atendimento do casal tem um deles que precisa de um acompanhamento individual. Na terapia de casal, você vai cavar um pouco no individual de um e de outro e seguir na linha da abordagem do tratamento de casal. Agora, nada impede de, em algum momento, você fazer uma indicação para um deles fazer um acompanhamento individual, que não quer dizer que essa indicação vai vingar. Por quê, gente? O que eu vejo na minha clínica? Isso é importante, você que trabalha com casal saber. Vários alunos faz indicação. Gente, casal, ele chegou casado. Casado é igual unha e carne. Os dois estão casados. Eles nasceram e estão coladinhos um no outro. Às vezes é uma cola que traz sofrimento, é uma cola que está adoecida, é uma cola para chegar na terapia, o casal está sofrendo alguma dificuldade, tá? Mas eles estão casados, então eu costumo fazer uma indicação é falar assim, você que é a parte aqui da unha, vai fazer uma terapia individual, porque você precisa, ou a parte de baixo. Gente, eles não vão. A maior parte não vai. Por quê? Porque a psicoterapia de casal se propõe a tratar desta cola, desta união que cola a unha na carne, que é a aliança conjugal.
E nessa aliança conjugal, você tem uma série de desdobramentos conceituais para poder compreender o que é a sua persona conjugal, como você vai tratar da sua persona conjugal. Não adianta querer fazer indicação. É diferente se a própria pessoa já chega na psicoterapia de casal com um acompanhamento individual anterior. Isso é outra persona de casal, compreende? Agora, você falar, pode até falar, não tem problema indicar uma psicoterapia individual, mas a aderência é pequena, muito pouca. Por quê? Porque eles estão trazendo com maior notoriedade aquela cola, aquele amálgama, né? Aquela sustentação que mantém um elemento colado no outro, num aspecto de sofrimento dentro do cotidiano. E é para isso que nós aprendemos a terapia de casal. Idem quando você vai tratar a persona familiar. Quando alguém chega, um porta-voz, falando eu quero uma terapia de família, essa pessoa, ela está carregando o grupo para a psicoterapia familiar. Então, eles já chegam também com essa estrutura, esta organização, disposta a conversar sobre o seu sofrimento, a sua demanda, a queixa, determinadas dificuldades que estão presentes naquela configuração conjunta, na forma deles viverem juntos. É uma forma que está gerando sofrimentos. Tem um porta-voz que carrega o grupo. Então, o profissional vai tratar daquela grupalidade, sem desmembrar o grupo. Não é para desmembrar o grupo, é para tratar da grupalidade. Nas graduações, nós, profissionais psicólogos, aprendemos a trabalhar com um sujeito. São raras as matérias eletivas que têm trabalho com um casal, o que dirá a família quase não tem. Então, naturalmente, o aluno vai precisar, já formado, né, fazer uma especialização ou pós-graduação nessa área. E ele não vai acertar a clínica, não vai prosperar se ele começar a fazer confusão sem saber qual é a persona, qual é a característica, como que essa persona se formou, o que a persona busca no processo psicoterapêutico, seja persona conjugal ou familiar. Então, o profissional precisa entender qual a persona que lhe chega para poder iniciar e dar continuidade ao tratamento de forma, gente, satisfatória, porque é um trabalho com grande complexidade, não é um trabalho fácil. É um trabalho difícil. A gente está lidando com elementos mais complexos do que você atender um sujeito. Ontem, para finalizar o vídeo, nós tratamos de um aspecto teórico, aproximamos da clínica, fizemos uma decupagem de filme, e nesse filme especificamente, que eu não vou falar o nome aqui, né? A gente conseguiu ver toda uma característica da família, aparentemente bem organizada, sendo que acontece um determinado evento na família, o rapaz de 20 anos começa a apresentar um sintoma, o casal está bem casado, então aparentemente o problema realmente não é no casal, o rapaz começa a apresentar o sintoma, ele vai procurar um psicólogo e a partir do tratamento, muda-se a configuração familiar e muda-se a configuração conjugal. É um filme excelente para quem quer aprender a trabalhar com essas nuances que a gente tem na clínica de família e casal. Deixo a dica aí para vocês e gostaria de saber se vocês compreendem bem as diferentes personas que chegam na sua clínica. Conta para mim.